O século XXI é considerado como o século das transformações e revoluções na sociedade no campo tecnológico. Mas nem tudo é mil maravilhas. Esse mesmo século tem se apresentado com desafios e problemáticas no meio da família. Nessa pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical, nós iremos aprender a identificar esses desafios e problemáticas que estão tentando afetar as estruturas da família cristã. Se você deseja ser ricamente abençoado, nosso desejo é que você continue assistindo esse vídeo até o final, após a vinheta. Seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus no campo do Engenho de Dentro, Ministério de Madureira, cujo pastor-presidente é o pastor Ivan Arnésio Nascimento. O nosso desejo é que você possa ser ricamente abençoado com o conteúdo desse canal e dessa pré-aula que vai ser ministrada. Se você deseja também abençoar vidas, o nosso desejo é que você possa não só assistir e se inscrever, mas que possa compartilhar esse vídeo para que outras vidas e famílias possam ser abençoados com o conteúdo desse vídeo. Estamos na lição de número 7, cujo tema é a ameaça aos valores cristãos na família. O texto áudio se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A verdade aplicada: a família cristã não deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo. Objetivos da lição: explicar que o mau uso dos meios de comunicação prejudica a família cristã. Apresentar as leis e os diversos desafios do presente século. E mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-los. O texto de referência se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de serem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A sociedade atual tem experimentado grandes avanços tecnológicos no seu meio. Esses avanços tecnológicos têm acrescentado coisas positivas à sociedade e também à família. Contudo, o uso exagerado desses meios tecnológicos e dessas ferramentas tem trazido grandes problemas para a sociedade e para o meio da família. No tópico 1 da revista, o comentarista trabalha o mau uso dos meios de comunicações. Tudo aquilo que a gente usa de forma demasiada pode trazer malefícios para a nossa vida. Se você usa um carro de forma errada, esse carro pode ser uma arma contra a sua vida. Se você come um alimento de forma exagerada, esse próprio alimento pode se tornar algo maléfico para a sua vida, embora que ele seja gostoso. No tópico 1.1 da lição, o comentarista trabalha as redes sociais. Os avanços tecnológicos presenteou a sociedade com muitas ferramentas, e uma das ferramentas está relacionada às redes sociais. As redes sociais hoje trazem muitos benefícios para a sociedade. Por exemplo, eu posso me comunicar com uma pessoa que esteja em um lugar distante. Eu posso, através das redes sociais, nutrir relacionamentos, diálogos, uma boa comunicação entre vidas que estão distantes, também com parentes e amigos. As redes sociais, elas facilitaram esse ambiente de comunicação entre pessoas dessa sociedade. Contudo, essa mesma rede social, ou essas redes sociais, que a cada dia tem chegado uma coisa nova. Por exemplo, na década passada nós tínhamos o Orkut, no início dessa década nós tivemos o Facebook como uma das ferramentas mais usadas nas redes sociais. Hoje nós estamos vendo um desprestígio em relação ao Facebook, nós estamos agora vendo a ascensão do Instagram. Mas o que se percebe é que a sociedade atual tem
têm usado essas ferramentas de uma forma muito errada, de uma forma muito negativa. Essas ferramentas hoje são usadas para promover uma aceitação dos indivíduos dessa sociedade. Eu não me preocupo ser aceito de acordo com os meus argumentos, de acordo com as minhas relações pessoais e presenciais. Eu me preocupo em ser aceito na sociedade através dessas redes, através desses meios de comunicação, através daquilo que eu tenho. Isso tem trazido muitos malefícios para a sociedade. Recentemente, o próprio Instagram mudou a sua política de curtidas, no qual ele inibiu a possibilidade de que pessoas que seguem outras pessoas possam perceber a quantidade de curtidas que essas pessoas tenham recebido em suas fotos, porque vidas desejam nutrir uma expressão de aceitação e de aprovação na sociedade de acordo com curtidas. Se eu sou um indivíduo que recebo dezenas ou centenas de curtidas de acordo com as minhas postagens no Facebook, no Instagram, ou seja lá onde for, ou em inúmeras redes sociais, eu sou um indivíduo que sou bem aceito e aprovado na sociedade. Mas isso não caracteriza a verdadeira natureza das relações dos indivíduos que compõem essa sociedade. As gerações que têm surgido e as gerações que têm presenciado essas redes sociais são gerações que têm se iludido, que têm enganado o seu pensamento através desses níveis de relações. Por falar em relação, essas próprias redes sociais nutrem uma nova perspectiva de relação, onde os seus usuários, os indivíduos que fazem uso dessas ferramentas, desses materiais, podem nutrir e criar uma nova amizade através de um clique, de um aperto de um botão. Eu inicio uma amizade apertando o botão. É quando eu aceito uma pessoa e a pessoa me aceita no Facebook, no Instagram. Ao mesmo tempo, eu descurto, eu desfaço esse laço e essa amizade através do mesmo apertar de botão. Ou seja, vidas se conectam e desconectam através de apenas um aperto de um botão, de um clique. E isso tem vulgarizado as verdadeiras relações que deveriam ser nutridas de forma mais próxima e de forma mais nutritiva. Portanto, as redes sociais, elas nos possibilitam a criar N tipos de relacionamento, mas preste atenção, são relacionamentos virtuais, não são relacionamentos reais. Através de um clique, eu crio uma amizade. Através de um clique, eu desfaço a amizade. Através de um clique, eu inicio o namoro. Através de um clique, eu desfaço o namoro. Através de um clique, eu digo, eu te aceito. E quando eu não clico a foto daquela pessoa, aquela pessoa se considera e se acha não aceita ou não prestigiada pela sociedade. As redes sociais, elas estão nos apresentando um mundo virtual que em muitos momentos são caracterizados como um mundo falso e um mundo não verdadeiro. No tópico 1.2, o comentarista trabalha a televisão. Há muito tempo atrás, ou há décadas atrás, a televisão era considerada como um pecado para muitas igrejas do Brasil. Não só isso, crentes ou famílias que tivessem televisões em casa eram considerados vidas ou famílias que estavam nutrindo a maldição para sua casa. Hoje as coisas mudaram. Em cada lar do Brasil e também em muitos lares cristãos, nós podemos ver uma televisão. Mas essa imagem de ter uma televisão não deve ser considerada como uma forma muito simplista. Observe que a televisão hoje se tornou como um instrumento sagrado para a relação de muitas famílias. Tem televisão no quarto, tem televisão na sala, tem televisão na cozinha. A verdade é que os indivíduos que compõem essa sociedade não conseguem viver sem os meios de comunicação. Em outras palavras, não conseguem viver sem televisão. Contudo, é errado ter uma televisão em casa? É claro que não. A televisão pode nos assessorar e pode nos ajudar através das informações e de conteúdos honestos e verdadeiros que ela pode acrescentar à família. Contudo, a televisão hoje, diferente de décadas passadas que não usava essa ferramenta, a televisão é hoje um instrumento de grande influência na sociedade. E que tipo de influência? Nós vemos através da televisão, das suas grades de programação, debates, discursos, novelas, tantos assuntos que tentam degrenir a imagem ou a estrutura da família cristã. Nós podemos citar diversos temas que hoje está sendo trabalhado sem crítica diante da televisão brasileira. Por exemplo, o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira, o engano, o homossexualismo, o aborto. São temas que antigamente
dificilmente se passava na televisão e que hoje está sendo ministrado, que hoje está sendo discutido. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não temos nenhuma dificuldade de sentar, dialogar e de discutir esses problemas. Mas a televisão, de uma forma muito suja e desonesta, tem tentado de forma silenciosa acrescentar isso através das novelas e das suas ferramentas e grades de programação no meio da família. No tópico 1.3, o comentarista trabalha a internet. Hoje, para onde você vai, você encontra a ferramenta da internet. Nós somos uma sociedade conectada. A geração atual é uma geração conectada. É praticamente impossível você encontrar uma pessoa que não esteja com o seu smartphone, o celular na mão, conectada. Isso tem sido algo muito positivo, mas também tem trazido muitos malefícios para a sociedade. Não sei se você sabia, mas 97% das crianças hoje no Brasil têm acesso a smartphone e a conteúdo de internet. Ao mesmo tempo, cerca de 77% dos adolescentes de 12 a 17 anos, adolescentes e jovens, não só usam as redes sociais ou as internet, mas são viciados e autodependentes dessas ferramentas para que eles possam viver. Não vamos ser desonestos. A internet pode me ajudar na compra de um equipamento, na pesquisa de um equipamento. A internet pode me ajudar através de transporte particular. Nós vemos aí hoje uma diversidade de aplicativos que podem me levar, podem nos levar para qualquer lugar. A internet também pode nos ajudar também nos afazeres domésticos, na segurança da nossa família e tantas outras coisas. Isso são os benefícios que a internet pode acrescentar. Mas essa própria ferramenta pode trazer muitos malefícios para a família e para os filhos que compõem essa família. Por exemplo, crianças com dificuldade de atenção e aprendizado. A exposição de celulares pode promover o risco de câncer através da radiação promovida por esses equipamentos. Contribuição para o distúrbio de sentimento, em especial da raiva, do ciúme e da inveja. A internet tem favorecido muitas pessoas viverem uma vida sedentária. Pessoas que não desejam mais, nem têm o desejo de viverem vidas sociais, sua própria vida social, simplesmente porque acham que tem um mundo à sua disposição por conta da internet. São vidas que não fazem um exercício físico, que não vão ao médico, que não têm uma boa alimentação, porque são viciadas em internet. Não sei se você lembra, as pessoas mais antigas vão perceber que há muito tempo atrás, as gerações, as crianças, os adolescentes e os jovens eram viciados em videogame. E hoje não é nem isso, hoje é na própria internet. E os jogos são os jogos disponíveis pela própria internet. Então nós estamos vendo indivíduos obesos, indivíduos que não estão cuidando da sua saúde por conta da própria internet. E não só isso, são pessoas que não cuidam da sua saúde, que dormem mal e têm grande problema ou desequilíbrio no sono. Se você conhece algumas vidas que passam por essa dificuldade, que estão passando por essa crise, ou por esse vício em relação à internet, ou você próprio que está nos assistindo, a recomendação é que você procure um médico e possa tratar desse distúrbio e venha a trazer um equilíbrio do uso da internet para a sua vida. No tópico 2 da lição, o comentarista trabalha leis e desafios do presente século. A sociedade não só tem experimentado os avanços tecnológicos, mas o presente século e a pós-modernidade tem discutido e relatado alguns assuntos que antes não eram dignos de pauta, que antes não eram discutidos. Por exemplo, o aborto, o homossexualismo, o feminismo e tantos outros assuntos que fazem parte ou estão agregados ao conceito e conteúdo da família. Esses assuntos que aqui eu relatei, eles surgiram e estão sendo discutidos na sociedade por questões relativas à verdade. Para o nosso entendimento, a verdade deixou de ser algo absoluto nessa sociedade e passou a ser algo bastante relativo. A minha verdade pode ser verdade para mim, mas pode não ser verdade para outra pessoa. A verdade de uma pessoa pode ser verdade para ela, mas pode não ser verdade para uma outra pessoa. Ou seja, a sociedade tem relativizado a verdade. Também em relação à própria escritura. Há muito tempo atrás, você sabe que a escritura era considerada como uma regra de fé para a própria sociedade. Contudo, com o passar do tempo, e principalmente depois do iluminismo, a verdade deixou de ser algo absoluto e passou a ser um elemento relativo. Cada indivíduo tem sua verdade, cada indivíduo tem o seu conceito e sua visão da vida. Mas não só isso, os próprios indivíduos são donos de sua própria verdade. É o que chamamos de privatização da verdade.
Por que eu estou dizendo isso? Porque é através desses indivíduos que têm uma perspectiva independente de pensar e de raciocinar que nós vemos um despertamento em relação a alguns assuntos que antes não eram discutidos na sociedade. Nós podemos, por exemplo, fazer menção aqui do aborto, que é o tema de discussão do tópico 2.1. Não sei se você sabe, o próprio aborto tem sido um dos temas muito discutidos na sociedade em virtude do movimento feminista. Nada contra ou a favor do movimento feminista aqui em questão, mas esse movimento tem elevado a perspectiva do aborto na sociedade. Quando se discute esse assunto e leva-se a debates, a primeira pergunta que surge é: quando que se começa a vida? Nós cristãos, nós fazemos uma leitura da perspectiva da vida através das escrituras sagradas. E nós acreditamos que a vida, ela surge através da concepção. A Bíblia, a palavra de Deus, vem também nos assessorar e vem acrescentar alguns versículos bíblicos que caracterizam a vida ainda no ventre da mulher. Por exemplo, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, está escrito: antes que eu te formasse, no ventre já te conhecia. No Salmo 139, o salmista diz: Deus me conhecia ainda informe. Ou seja, nós observamos que o conceito das Escrituras é de que no ato da concepção vem a surgir a vida. E diferente da perspectiva desse mundo, diferente da perspectiva que tem sido levado a debates nessa sociedade, vulgarizando a vida e promovendo o aborto. O problema não está em reconhecer o direito da mulher. A verdade é que a igreja cristã, ela reconhece sim o direito da mulher, mas está na culturalização da morte. Essas mesmas pessoas, ou esse movimento feminista, ou tantos outros movimentos sociais que defendem o direito daquele indivíduo que pratica crimes, associando eles aos direitos humanos, dizendo que não se pode ter pena de morte, porque a vida deve ter o total direito preservado. Essas mesmas pessoas são as mesmas que condenam uma vida que está no ventre da mãe, a própria criança, após o seu ato de concepção. O que nós queremos dizer é que esses indivíduos nutrem dois pesos e duas medidas. Não sabem o que julgam, não sabem o que interpretam, não sabem a leitura que fazem. E nós cristãos, nós acreditamos que toda e qualquer vida que compõe essa sociedade, seja uma criança, um bebê no ventre da sua mãe, e seja um indivíduo ou um marginal que tem cometido delitos nessa sociedade, tem que ter a sua vida preservada e o seu direito de viver preservado. Nós não estamos aqui para defender a morte, de dizer que bandido bom é bandido morto. Isso não convém ao cristianismo, mas pelo contrário, nós devemos reconhecer que toda espécie de vida na sociedade deve ser preservada e nós devemos, como cristãos e seguidores do Senhor Jesus Cristo, que promulgou e estabeleceu o verdadeiro evangelho, o evangelho de vida para as nossas vidas, defendermos essas vidas e defendemos essas classes de pessoas de forma igualitária, preservando o seu direito de viver. No tópico 2.2, o Comitê de Trabalho do Divórcio. No Brasil, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. E na presente década, houve um acréscimo de 160% no número de divórcios no Brasil. Nós observamos que o divórcio na nação brasileira, ou melhor, o casamento na nação brasileira é considerado e tem sido considerado como uma maldição. Isso é verdade. Muitas vidas se casam e no decorrer do seu casamento observam que casamento é muito mais uma problemática do que uma bênção para as suas vidas. Eles observam que casamento é muito mais um elemento de perdição do que uma constituição abençoada por Deus. Mas por que isso? Podemos ver que para se casar no Brasil leva-se cerca de 2 a 3 meses e para divorciar leva-se horas ou talvez um dia. A gente percebe com isso o quanto o casamento ele é amaldiçoado no Brasil, o quanto o casamento é mal visto no Brasil. E quais são os motivos pelo qual existem tantos divórcios no Brasil? Bem, nós podemos citar diversos motivos, mas na lição passada nós citamos a questão do planejamento financeiro. E nós também identificamos, através de outras lições, a questão da infidelidade conjugal. Foi feita uma pesquisa, novamente eu vou citar aqui, em que foi perguntado qual é a problemática mais notória nos casamentos. E de forma surpreendente foi-se observado que um dos grandes motivos porque muitos casamentos estão se desfazendo ou muitos casamentos estão entrando em crise
é por conta da falta de comunicação e de planejamento financeiro. A verdade é que casamento não é só cama, casamento não é só sexo, casamento não é só beijo, casamento não é só carícia. Casamento envolve contas a pagar, envolve questões financeiras, envolve dinheiro. Casamento envolve planejamento. Um outro problema que nós podemos identificar em relação ao divórcio, ou uma das causas do divórcio, é a não perspectiva ou não compreensão das perspectivas no casamento. Não reconhecer a individualidade ou a responsabilidade de cada pessoa no casamento. Ele não percebe a individualidade da mulher. Ele casou e só olha para si. Ao mesmo tempo, ela casou e só olha para o seu nariz. Não diferente disso, às vezes só ela reconhece e entende o papel dela e a responsabilidade dela no casamento. Às vezes só ele que reconhece a sua responsabilidade no casamento. É preciso que cada componente da família, de forma harmoniosa e em união, venha entender a responsabilidade que cada um tem em nutrir, educar, fazer crescer esse casamento com os filhos ou, se não tiver, os filhos entre eles próprios. No tópico 2.3, o comentarista trabalha o jugo. No tópico 2.3, o comentarista. No tópico 2.3, o comentarista trabalha aliança entre luz e trevas. O que o comentarista está querendo aqui trabalhar ou desenvolver com todos nós é a perspectiva do jugo desigual. Biblicamente falando, existem diversas passagens em que a gente pode perceber textos bíblicos que indicam a não promoção do jugo desigual ou os malefícios do jugo desigual. Por exemplo, a gente pode começar em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Neste texto, e através dessas vidas que foram constituídas ali no Jardim do Éden, nós podemos entender que um jugo desigual pode trazer malefícios para o meio da família. E por que disso? Quando Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu os dois como família, essa instituição família, ela tem um princípio, e esse princípio é de estabelecer os propósitos e a missão de Deus em meio a essa sociedade. Logo, se casamento é para uma missão, se casamento é para um propósito, fica a pergunta: vidas que se unem, que têm perspectivas espirituais e objetivos, desejos totalmente diferentes e distintos que contém nas Escrituras. Ela é crente, ele não é crente. Ele é crente e ela não é crente. Será que essas vidas vão conseguir constituir e construir o projeto e a missão de Deus, tanto para si como para a sociedade? É claro que não. De uma forma muito prática, nós podemos entender também que o casamento foi uma constituição para a inibição e combate do pecado. Deus estabeleceu a união do homem e da mulher para que juntos eles possam construir um ambiente de santidade diante da presença do Senhor. Eu faço uma outra pergunta. Será que vidas que fazem leitura dos seus desejos e das suas vontades de forma totalmente diferente podem contribuir para a negação do pecado? É claro que não. Portanto, o jugo desigual ou a união de vidas ou de amizade com perspectivas totalmente diferentes podem contribuir para a não propagação do reino de Deus na família e entre os indivíduos que compõem essa sociedade. Biblicamente falando, nós encontramos diversos exemplos sobre jugo desigual. Mas eu posso falar aqui muito importante. Tem um indivíduo na Bíblia chamado Abraão, que Deus chamou ele no capítulo 12, esse texto muito conhecido, Deus o convoca, Deus o chama e faz uma promessa que abençoaria todas as famílias da terra através da sua vida. Muito interessante é que esse Abraão passa por um problema de esterilidade, ele e a sua mulher, e não pode gerar filho. Logo em seguida, Deus abençoa, abre a madre de Sara, a esposa de Abraão, e eles têm um filho. Esse filho é Isaac. O texto vem dizer que Abraão, de uma forma muito preocupada, interessado em cumprir a promessa de Deus na sua vida, em cumprir a missão e o propósito que Deus designou para o seu coração e para a sua família, ele pede o seu servo de confiança em Gênesis capítulo 24, Eliezer, para que ele possa ir na sua terra, no lugar em que eles foram criados, para que ele possa ali encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Ele não foi numa terra distante. Ele não foi numa clã totalmente com uma perspectiva espiritual distinta ou diferente, mas ele foi numa terra
em que vidas ali presentes reconheciam a soberania e o poder e o senhorio do nosso Deus. Portanto, é preciso que a gente venha entender que o jugo desigual não propaga a missão e o propósito, desejo e vontade de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa família. Estamos concluindo essa lição e vamos falar aqui do tópico de número 3, recuperando os valores perdidos. Eu quero citar aqui duas coisas muito importantes. No tópico 3.1, o comentarista diz a família e os valores cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em matéria de família, nós devemos ser o mais fechado possível. A sociedade e esse mundo tenta, através das mídias, dos meios de comunicação, da internet, das leis que estão sendo estabelecidas na sociedade, quebrar ou destruir os valores atinentes à família. Mas para isso é preciso que você, pai, você, mãe, você, filho e você que está me assistindo, reconheça os princípios morais que compõem a família. Nós jamais devemos baixar a guarda às investidas do inimigo em relação às coisas positivas que nós devemos estabelecer no meio da família. Segunda coisa que eu quero dizer para você, depois da importância dos valores dentro da família, é que cada um componente da família vem entender a sua responsabilidade, em especial os pais. Os pais precisam entender, observar e prestar bastante atenção. Isso está no tópico de número 3.3, a responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Não é o mundo que tem que transmitir os valores para os seus filhos. Não é a internet ou a televisão que tem que transmitir os valores para os seus filhos. E se seus filhos estão tendo um grande tempo na televisão, na internet, nas redes sociais, os pais precisam vigiar, prestar atenção, perceber, observar aquilo que seus filhos estão assistindo, aquilo que seus filhos estão experimentando, para que essas atividades e essas experiências não venham a corroer os valores dentro da família. Portanto, a responsabilidade é dos pais e os pais precisam reconhecer o valor da família e os princípios cristãos que não podem ser nunca serem destruídos e aniquilados no meio do lar. Bem, eu quero agradecer aqui a você que assistiu essa aula com muita paciência e pôde experimentar e perceber os valores atinentes à família e as problemáticas que estão afetando a harmonia da família cristã. Eu quero dizer a você que assistiu essa aula que você possa não só ser edificado, mas possa edificar vidas, compartilhando o conteúdo do nosso canal e também esse vídeo que você assistiu. Não só compartilhar, mas que você possa também se inscrever, que possa também curtir o nosso conteúdo, para que juntos nós possamos fazer parte desse projeto de edificação e de estabelecimento da família cristã.